Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre doenças contagiosas que incomodaram a humanidade nos últimos 100 anos. Considerando que nos últimos 100 anos houve um aumento constante e significativo da população mundial. Lá por 1900, no início do século XX, a gente vivia aqui no planeta em 2 bilhões de habitantes. Em 2000, 6 bilhões de habitantes. Então, considerando esse aumento demográfico, esse aumento populacional, considerando também que nos últimos 100 anos houve um grande aumento, uma proliferação de grandes centros urbanos pelo planeta também, outras formas de viver nesses espaços, né? E também uma maior conexão entre diferentes povos, animais e ecossistemas. E um pouco mais, vamos pensar o papel da imprensa, dos meios de comunicação nesses últimos 100 anos. Qual o papel dos meios de comunicação nesses contextos de preocupação com doenças contagiosas? Durante a história da humanidade, diferentes povos lidaram de formas diferentes em relação às doenças contagiosas. Muitas vezes com um apelo ao sobrenatural, a forças superiores, como na antiguidade, em que eles acreditavam que as doenças aconteciam devido à vontade dos deuses, ou à vontade de Deus, a ira deles, a ira dos deuses, às vezes até o próprio destino, algo assim. Na Idade Média Europeia, alguns grupos sociais também criaram suas explicações e motivações para a existência das doenças contagiosas. Os eruditos, as multidões, a igreja. E na contemporaneidade? Principalmente nos séculos 20 e 21, que é o recorte histórico do nosso vídeo. Bom, nesse tempo histórico aparece um agente social bem importante, assume uma função social bem importante, que é a imprensa, juntamente com uma ideia de que o Estado e a ciência têm um papel estratégico na construção da sociedade. Vamos pensar um caso específico, que é a epidemia de dengue e febre amarela no Brasil em 2007 e 2008. Teve um pesquisador que ele consultou 12 jornais de 8 estados e Distrito Federal. E ele notou que havia um tom assim recorrente nessas notícias veiculadas pela imprensa, um tom pessimista, até manchetes e palavras bem repetitivas, que querem dizer algo, a escolha das palavras quer dizer algo. É interessante que ele alerta o seguinte, a questão não é apenas se essa imprensa está veiculando notícias verdadeiras ou notícias falsas, mas é importante perceber que a imprensa ela é também produto, construção e forma de intervenção na realidade, no cotidiano das pessoas. Como assim? Os jornais, eles podem produzir ou desqualificar interlocutores, projetos e atores sociais. Bom, sobre o uso repetitivo de algumas expressões e palavras, ele diz que essas expressões e palavras, elas explicitam, elas mostram algumas disputas que estão presentes na sociedade e também o cenário social e sanitário do país. Vejam se vocês já ouviram essas palavras. Risco, passa uma ideia de força e advertência. E outras, ameaça, alerta, novas suspeitas, mais um caso, morre mais, novos casos. Sobre o noticiário de 2007 e 2008, o autor esse pesquisador que eu estou falando para vocês, o nome dele é Nilson Alves de Moraes, ele diz que
Apesar do noticiário, o noticiário em si contrasta, é muito diferente da percepção das autoridades sanitárias, que desconsideram a realidade. Esse pesquisador está dizendo que os agentes do Estado no noticiário parecem ausentes, indiferentes, insensíveis ou incapazes de atuar, compreender e reverter a situação. Interessante também, esse pesquisador ele chamou atenção para as charges nesses jornais. E como as charges, muitas vezes, sabem as charges, né? Aquela imagem em um quadradinho, assim, né? Um desenho, normalmente é um desenho em um quadradinho. São recursos estéticos e imagéticos, né, que contêm algum humor, digamos assim, às vezes uma crítica social, é do gênero do cômico, né, a charge. E esse pesquisador fala em como as charges elas destoam, às vezes, elas nos jornais elas acompanham e apontam o vigor e a capacidade de informar, revelar e articular, o que uma notícia ou edital do jornal muitas vezes não apresenta. Então, as charges acabam sendo bem interessantes, né? Eu vou mostrar uma para vocês. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Cazuza nasceu em 1958 no Rio de Janeiro, morreu em 1990. Em 1989, ele declarou ser soropositivo, um termo usado para descrever a presença do vírus HIV, causador da síndrome de imunodeficiência adquirida, conhecida como AIDS. Uma doença para a qual ainda não há uma cura definitiva e nem vacina. A AIDS teria surgido lá por 1930, na África Central, região ao sul do deserto do Saara. Lá pela década de 60, 70 e 80, vários casos foram sendo encontrados pelo mundo todo, mas foi apenas em 1981 que ela foi identificada e reconhecida como uma doença. 1981, ano em que surgem os primeiros relatos de sintomas em pessoas dos Estados Unidos. O vírus Ebola assola países pobres, principalmente no continente africano, desde a década de 1970. Ele foi identificado no ano de 1976, mas ele só ganhou alguma presença na imprensa internacional na década de 1990, quando seu contágio, sua propagação era possível não apenas na África, como também em países da Europa. Os primeiros aumentos de casos, aumentos significativos, aconteceram no Sudão e na República Democrática do Congo, na época Zaire. Dois países que tinham recém-conquistado a independência, Sudão em 1956 e a República Democrática do Congo em 1960. Os países em vermelho, na esquerda do mapa, são os países atingidos pela ebola em 2014, o segundo maior surto da doença. Serra Leoa, Libéria e o sul da Guiné. O continente africano acabou excluído do processo de desenvolvimento técnico, tecnológico e científico que aconteceu no mundo ocidental depois do final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Essa exclusão desse processo de desenvolvimento acabou influenciando, teve consequências diretas nas possibilidades de tratamento de uma doença tão grave quanto a ebola. A vacina para o ebola foi anunciada
pela Agência Estadunidense de Vigilância Sanitária em novembro do ano passado, 43 anos depois dos primeiros surtos da doença na África. A primeira doença contagiosa que recebeu ampla cobertura da imprensa no Brasil foi uma gripe letal, mortal para alguns, que chegou aqui por um navio Demerara, no segundo semestre de 1918. Esse navio veio de Portugal e a galera lá estava com o vírus, estava infectada, e eles fizeram algumas paradas na costa brasileira. Recife, Salvador, Rio de Janeiro, e o vírus acabou se espalhando. Depois foi chegando mais gente com o vírus, enfim, o vírus estava em território brasileiro. Alguns pesquisadores, o objeto de pesquisa, de estudo deles, é a imprensa nesse momento. E eles indicam que a imprensa tinha um tom pessimista, até pelo momento em que eles estavam vivendo, de final da Primeira Guerra Mundial. O vírus chegou no Brasil em outubro de 1918, a Primeira Guerra terminou em novembro de 1918. Então, eram pessimistas. Apesar de haver a crença que no início, havia crença aqui no Brasil no início, de que o sistema público daria conta de tratar os doentes e que a doença não iria influenciar nos fluxos da cidade. Em São Paulo, por exemplo, 15 dias depois, aproximadamente 15 dias depois do registro dos primeiros casos da doença, os jornalistas foram informados, que o Estado não poderia fazer nada em relação aos doentes nem à proteção dos saudáveis. A Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, ficou em silêncio nos primeiros dias de propagação do vírus e depois de alguns dias sancionou uma lei que conferia plenos poderes e verbas ao prefeito para agilizar serviços funerários, criar novos cemitérios e o que mais julgasse necessário. E a população teve de lidar com a doença e com a escassez de alimentos. Parece que muitos armazéns, mercados foram inclusive saqueados e teve que lidar ali com a miséria, a doença e a miséria. Em alguns dias, em certos dias, os jornais, eles publicaram, os jornais impressos, publicaram páginas em branco. O que quer dizer páginas em branco? Eles queriam dizer que ali naquele espaço do jornal, eles tinham produzido uma notícia que foi censurada. Eles não podiam noticiar aquilo, então eles deixavam em branco para a população saber que algumas informações, algumas notícias que eles tinham produzido não iria ser divulgada por causa da censura. Pessoal, nesse vídeo, então, fizemos algumas aproximações ao tema das doenças contagiosas, principalmente nos séculos 20 e 21, nos últimos 100 anos, considerando aí o papel da imprensa, A gente vai continuar conversando sobre, problematizando essas questões da ciência, da informação, da desinformação, nos próximos trabalhos, dentro dessa integração entre várias disciplinas. Mas nesse momento, assim, a princípio, vocês terão algumas questões para vocês responderem na sala virtual a partir desses 2 vídeos que já foram disponibilizados, que é da parte 1, Epidemias na História. Qualquer dúvida, vocês também têm acesso ao plano, Lá na sala virtual tem o plano dessas atividades não presenciais. Qualquer dúvida ou reflexão que vocês queiram compartilhar, eu estou e estamos todos à disposição. Cuidem-se e fiquem bem. Até mais! Você gosta de charge?
Não. Você gosta de tirinhas? Sim. Você gosta de histórias em quadrinho? Sim. E de memes, você gosta? Sim.